Vamos mais uma aula, Eletromag por aqui. Vamos relembrar o que a gente viu até agora, seguindo no mesmo capítulo 32. Agora nós vamos para a parte que fala sobre a lei de Faraday e as suas aplicações, tá? Vamos falar um pouquinho de a força induzida, a força eletromotriz, né? Mas para isso a gente vai só dar uma recapitulada aqui no que a gente viu na última aula, que os efeitos, né, dessa corrente, então, dessa corrente elétrica que passa por uma espira, ela sempre vai depender do sentido do campo magnético, quando eu estou aproximando ou afastando, né, um ímã. Então depende muito desse campo magnético quando eu estou afastando ou aproximando. Por quê? Porque a tendência é essa espira formar um campo oposto, ou seja, ela se opõe à causa que lhe deu origem. Então, se eu afasto um ímã, aí vai depender, claro, se eu estou com o polo norte ou o polo sul, mas isso serve para os dois casos. Então, se eu afasto um ímã de polo norte, deixa eu ver se tem a fotinho aqui, ó. Então, aqui eu aproximo e aqui eu afasto. Se eu aproximar um ímã de polo norte, a espira, ela tende a formar um campo também de polo norte. Então, ela se opõe a esse campo. É como se ela quisesse equilibrar. Aqui também é a mesma coisa, ó. Aqui eu estou afastando o polo norte, eu estou enfraquecendo o meu campo. Então, a tendência é eu formar um polo sul para trazer esse campo, para atrair esse campo, entende? Então, aqui como eu estou aproximando, ele tende a formar o norte para afastar. E aqui, como eu estou afastando, ele tende a formar o sul para aproximar. É ao contrário, para que seja sempre, para que a gente tenha sempre essa ideia de equilíbrio, tá? Equilíbrio do campo. Então, essa é a lei de Lenz, né? A gente viu também fluxo magnético, que o fluxo sempre vai depender, então, da inclinação do ângulo, né? Esse ângulo formado entre a minha normal, né? Que é a reta perpendicular à superfície, e o campo magnético. Então, claro, quanto mais inclinado ou menos inclinado, isso vai influenciar no fluxo magnético, que é, na verdade, a intensidade de campo elétrico que está passando por ali. A gente viu, a gente comentou alguma coisa sobre indução eletromagnética, né? Porque, na verdade, a indução, gente, é a força que é gerada através desse processo, conhecida como a lei de Faraday. Então, ela gera, através desse fluxo que passa, né? Esse campo que passa por uma espira, é gerada uma certa força, que é uma força chamada de força eletromotriz, que é a conhecida FEM, lembra da força eletromotriz? O que é força eletromotriz, gente? Nada mais é do que diferença de potencial. Então, a lei de Faraday, ela nos diz, né, que é possível, sim, que uma força eletromotriz, né, seja criada a partir de uma variação de um fluxo magnético, a variação de um fluxo magnético num determinado tempo. E aí a gente sabe, até comentei com vocês na videoconferência, do sinal negativo, né, que o sinal negativo é em função da lei de Lenz, porque sempre o campo da espira é oposto ao campo magnético. Então, esse sinal de menos é para indicar que ele está no sentido oposto ao campo magnético. E a lei de Faraday é uma consequência, né, da lei de Lenz, na verdade. Aqui, gente, tem duas formulazinhas que eu até coloquei para que depois vocês possam entender a questão das bobinas. Porque aqui é quando eu estou falando de apenas uma espira. Ó, é o fluxo pelo tempo. Isso me dá a força eletromotriz. Porém, quando eu tenho uma bobina, e depois para a gente entender também melhor os transformadores, a gente tem que entender que isso aqui, quando eu tenho várias espiras, eu tenho que ser multiplicado pelo número de espiras, tá? Então, basicamente, o que a gente já viu lá em solenoides também, mas é só para vocês não esquecerem, tá? Então, o fluxo, né, o fluxo pelo tempo me dá a força eletromotriz.
E a partir daqui, a gente começa a estudar as aplicações, aonde são aplicadas, então, essas leis. E uma das aplicações, gente, é quando a gente tem um fio, um condutor, tá? Um condutor retilíneo, e que a gente move esse condutor de um lado para o outro. Esse condutor ele está inserido num campo uniforme, ó, um campo magnético uniforme, e quando há esse movimento, então, vai acontecer o quê? Vai gerar aqui uma força eletromotriz, vai gerar aqui uma corrente, na verdade não uma corrente elétrica, porque eu estou só com um pedaço de um condutor, eles são elétrons aqui, a gente tem elétrons livres, né? Nesse condutor a gente tem elétrons livres, então vai gerar uma certa condução desses elétrons, ó, eles vão começar a ter uma certa velocidade e vão tender a seguir para uma certa direção, né? E isso, claro, aqui é apenas um condutor, mas poderia ser uma espira também, o que já pode gerar uma corrente elétrica, né? Então, é nesses casos que a gente vai analisar quando que a corrente elétrica é induzida, quando que eu posso induzir uma corrente elétrica e como é que eu calculo isso, tá? A partir de situações como essa daqui. Então, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho aqui um plano, o campo está para baixo, ó, o campo uniforme está para baixo e esse condutor está aqui. Então, se eu mover esse condutor para a direita, ó, aqui eu tenho a representação de um elétron, tá? Eu vou mover esse condutor para a direita, ó, eu estou movendo ele para a direita, o campo está para baixo e aí a gente aplica a regra da mão direita. Então, lembra? Velocidade, campo e a força, que é a palma da mão ou o dorso da mão, dependendo da carga que eu tenho. Então, se a velocidade está para a direita, né? Ó, eu vou fazer assim, porque, na verdade, assim eu acho que fica certo para vocês. A velocidade está para a direita, o campo está para baixo, ó, o campo está para baixo, velocidade para cá, para onde vai estar, ó, a minha força magnética, como é uma carga negativa, vai estar para frente. Então, se vocês forem fazer o desenho, se vocês forem fazer a simulação com a mão de vocês, seguindo o desenho, vocês vão observar, então, que essa corrente elétrica induzida, né, os elétrons vão começar a se mover para essa ponta do condutor, certo? E aqui, gente, vocês têm no material de vocês, deixa eu ver qual é a página, porque eu até não estou seguindo lá no material, porque eu achei interessante trazer outras imagens aqui para trabalhar com vocês e uma outra forma de demonstrar esta fórmula aqui. Esta fórmula vocês têm na página 20, tá? Na página 20 de vocês. É a fórmula do epsilon igual a menos BLV. Até tem um menos aqui, que é só para considerar que essa força eletromotriz é uma força que se opõe, por isso ela tem um sinal de menos. Tá? Aqui eu até esqueci de colocar o sinal de menos. Então, gente, olha só. Eu vou fazer aqui uma demonstração para vocês. Por que dessa fórmula? Por que a gente usa essa fórmula? Tá? Veja o seguinte, aqui eu tenho um campo, ó, magnético, tá vendo o xizinho? O xizinho me diz que o campo está entrando na tela, né? O campo está entrando na tela. E aqui eu tenho uma espira retangular, ó, uma espira retangular, que eu estou, ó, andando com ela para lá e para cá, tá vendo? Ou para lá ou para cá. Então, se eu mexo nela, significa que vai surgir uma força eletromotriz ali, vai induzir uma corrente elétrica, certo? Mas à medida que eu ando para a direita ou para a esquerda, tá vendo que tem uma certa medida aqui, uma distância em que eu ando, né, em que eu me movi, ó, eu movi a espira com uma certa distância.
Então, se eu ando para a direita, ó, se eu ando para a esquerda, aliás, eu aumento. Se eu ando para a direita, eu diminuo a intensidade desse campo. Aqui, ó, é a largura ou o comprimento dessa espira. Tá vendo? Então, eu tenho a área seria x vezes L, ó, a minha área, tá? X, que é a quantidade que eu andei, aqui a distância que eu andei, e L, ó, que seria aqui o tamanho da largura, ou se vocês quiserem chamar de... Aqui tá o comprimento do fio, tá? Comprimento no fio no campo, ó, que seria esse aqui, e x seria, então, a largura, digamos assim, mas é a distância em que eu andei dentro do campo, inserida no campo, tá? Então, aqui eu vou ter a área, ó, a área da espira que está inserida no campo magnético. Aí depois a gente sabe, né, que o B é campo magnético, o V é velocidade, mas por que que é? Tá? Por que que a gente tem esse BLV aqui? Olha só, a gente sabe que a minha força eletromotriz, a gente acabou de ver, que é o fluxo magnético dividido pelo tempo, certo? O fluxo magnético dividido pelo tempo. Mas a gente aprendeu que o que é fluxo magnético? Quando a gente aprendeu o fluxo magnético, a gente aprendeu que era BA vezes o cosseno do ângulo, lembra? E nesse caso do desenho, ó, como o campo ele está, ó, ele está paralelo à minha reta normal, tá vendo? O ângulo formado entre eles é 0. Então, o cosseno de 0 é 1, então para nós fica só o B vezes o A. Então, eu substituo aqui no lugar do fluxo magnético, eu substituo por BA. Ou seja, o B, que é o campo, vezes a área. Tudo isso dividido pelo tempo. Eu segui a mesma fórmula. Só que o A, eu acabei de mostrar ali para vocês que a área não é largura vezes o comprimento. Ó, o comprimento vezes a distância que eu andei dentro daquele campo magnético. Sim, então eu substituo a área, ó, pelo Lx, que é a distância vezes o comprimento da espira. Tudo isso sobre ΔT. Só que a gente sabe, gente, que distância pelo tempo é o quê? Lá da mecânica que vocês aprenderam, né? Lá ΔS sobre ΔT não era velocidade, a gente aprende, né? A primeira coisa que a gente aprende dentro da física, que é a velocidade média, ΔS sobre ΔT. Só que aqui o nosso ΔS, nesse caso é o x, que foi a distância que ele andou, né? Pelo ΔT é o nosso V. Então, vamos substituir, vamos pegar esse x sobre ΔT e vamos substituir. Aí a gente tem a fórmula do BLV, tá? Essa fórmula nos permite calcular muitas coisas e no final da apresentação eu vou fazer um exercício de aplicação com vocês também, certo? Bom, vamos falar um pouquinho de transformadores, porque transformadores é um exemplo muito clássico e de indução eletromagnética. Eu acho que todo mundo sabe o que é um transformador ou já viu alguns, né? E eles surgiram a partir dessa ideia da indução eletromagnética. Vocês têm alguma coisa sobre transformadores na página 28 e 29 do material de vocês? Deixa eu até ver. Ah, eu trouxe aqui, tá? Página 28 e 29, tá? Depois a gente já encerra o capítulo. Praticamente encerramos o capítulo nessa semana. Gente, transformadores, eles são dispositivos que eles são capazes de alterar uma DDP, elevar ou baixar uma DDP, tá? Então, olha só, aqui ele é constituído, né, de um núcleo de substância facilmente imantável e de duas bobinas, ó. Essas bobinas, elas são consideradas primárias e secundárias, tá? Elas são chamadas assim, bobina primária e bobina secundária. Vocês vão perceber sempre que num transformador, sempre tem um número de espiras de um lado maior do que no outro. Por quê? Tá? Porque isso aqui é que vai determinar a DDP, ó, o epsilon, a força eletromotriz, tá? Porque, na verdade, lembra a formulazinha do π? Lembra a formulazinha do π? Que era a potência igual a U vezes I?
O U vezes I, gente, no nosso caso aqui, o U seria o E, tá? Que é a mesma coisa que a gente chama de força eletromotriz. O E vezes I. Lembra que isso quando a gente estudou lá a potência dissipada, a gente trabalhava muito com essa fórmula relacionando a corrente com a DDP, né? Então, se eu tenho o π dos dois lados aqui, porque a potência é a mesma, tá? A potência não muda. Então, eu tenho epsilon vezes I desse lado e eu tenho epsilon vezes I desse lado também. Só que o epsilon aqui, só que o epsilon 1 é diferente do epsilon 2, justamente pelo número, pelo número de espiras. Porque é o seguinte, o epsilon ele não é o fluxo magnético dividido pelo tempo. Se eu tenho o fluxo magnético, olha só, em todas essas espiras aqui, vai ser diferente de eu ter um fluxo em apenas 1, 2, 3, 4 espiras. Então, por isso que a gente tem que usar aquela relação, daquela formulazinha que eu mostrei para vocês lá no começo, essa fórmula aqui, que é o N vezes, ou seja, o número de espiras vezes o fluxo. Então, se a gente for comparar a bobina 1 com a bobina 2, a gente vai ver que a primeira bobina, a primeira bobina ela tem muito mais espiras do que a segunda. Logo, ela terá um fluxo muito maior, né? Ela terá um fluxo muito maior. Deixa a Sora até pegar aqui a imagem que vocês têm, essa imagem aqui que vocês têm no material de vocês da página 29, mostra bem certinho, a questão da bobina 1, que a gente chama de corrente primária, força eletromotriz primária, né? E aqui secundária, força eletromotriz secundária. Lembrando, tá, que esses casos eles funcionam apenas em correntes alternadas, não em correntes contínuas. E a gente tem essa relação aqui, né, que eu falei para vocês. O epsilon primário dividido pelo N primário vai ser igual ao epsilon secundário dividido pelo N secundário, tá? Que seria a força eletromotriz dividido pelo número de espiras vai ser igual à força eletromotriz, né, secundária dividido pelo número de espiras. E aí a gente é capaz de resolver também situações onde um transformador que tem uma tensão, quer ligar, né, quer aumentar a tensão de algum aparelho, e na casa de vocês provavelmente vocês já devem ter visto alguma situação dessas. Às vezes a gente tem um aparelho 220, a gente quer ligar no 110, ou um 110 ligar no 220, e aí a gente utiliza um recurso como um transformador para poder utilizar o aparelho sem queimar, né, sem sofrer nenhum dano. E aqui tem também um exemplo, que eu tenho uma força eletromotriz de entrada 320, tá? E eu quero saber qual vai ser a tensão de saída. A minha entrada tem 16 espiras, o número de espiras, e a minha saída tem 6 espiras. Então, consequentemente, a minha saída vai ser menor, né? A minha tensão vai ser menor, ele vai reduzir. Então, fazendo a regrinha aqui, né? Regrinha de 3, multiplica tudo, eu vou ter uma voltagem, né? Que a gente diz uma tensão de 120 volts. Então, gente, assim, sempre que a entrada for maior, ela vai diminuir, né? A saída vai ser menor. E sempre que a entrada for menor, o número de espiras for menor, né? O número de saída vai aumentar. E aí eu trouxe até algumas fotinhos aqui de alguns tipos de transformadores, para vocês até verem se conhecem algum. E transformador de corrente, transformador trifásico, existe muito, né, nas redes de alta tensão, os monofásicos, transformador de potencial de alta tensão, e aqui seria uma ideia para a gente,
Ó, para a gente ter aqui seria uma imagem para a gente ter uma ideia de quantos transformadores são utilizados, né, até que essa energia chegue na nossa casa. Então ele sai da usina, passa para o transformador, vai para as linhas de transmissão, passa para outro transformador, né, para ir para a indústria, depois outro transformador para ir para as residências. Então ele vai diminuindo as tensões até chegar na nossa casa. E para finalizar, eu trouxe um exercício aqui para a gente fazer da Universidade Federal de Minas. Ela mostra para nós aqui uma figura de um campo magnético uniforme. Aqui tem uma espira retangular, ó. Ela dá as dimensões dessa espira, os lados 0,20 e 0,50 metros, né? Ó, cada lado. A velocidade nos diz, ó, que a velocidade, então ela está entrando aqui, se aproximando desse campo, numa velocidade de 0,50 metros, 0,5, né, metros por segundo, para uma região onde existe um campo magnético uniforme, que é o nosso B, né, que é o nosso campo magnético original aqui, ó, entrando no papel, tá, com uma intensidade de 0,10 Tesla. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, que eu estou me aproximando, eu tenho uma espira, eu não posso esquecer da lei de Lenz, tá? Por quê? Pensa o seguinte, eu tenho uma espira aqui. Aqui eu tenho um campo que está entrando no papel. Se eu passo essa espira bem na frente desse campo, se eu passo essa espira na frente desse campo, esse campo vai entrar, ó, na espira. Vai entrar na espira. O que vai acontecer? Qual vai ser a reação? O que vai acontecer com esse campo? Que a gente tem que lembrar que ele se opõe, que ele tende a compensar, então, essa força, né, dessa intensidade desse campo que está fortalecendo. Quando eu estou aproximando, eu estou fortalecendo. E o que eu devo fazer para compensar, então? Eu preciso criar um campo que, ó, se opõe. Então, dentro dessa espira aqui, vai ser formado um campo que sai, ó, que sai do papel. Então, vou voltar aqui para fazer com vocês esse B, esse campo que está aqui nessa espira, a gente chama de campo induzido. O campo induzido que está aqui, ó, tá? Deixa eu até representar para vocês aqui uma coisa. Ó, eu tenho um fio, aqui estão as minhas linhas de campo saindo, ó, entrando no papel, né? Eu vou passar por aqui uma espira. Na frente, né? Assim. Vou passar por aqui uma espira. E o meu campo está, ó, entrando, vai entrar por dentro dessa espira. A gente não precisa ser necessariamente aproximar assim e afastar assim. Ela pode vir assim, né? Ó, de lateral, quando ela passa por aqui, o campo vai passar por dentro da espira, tá? Então, o que vai acontecer com essa espira aqui, ó, no momento em que eu tenho um campo magnético entrando, ela vai ter que se opor, ela tende a compensar com um campo saindo. Então, se aqui eu tenho xzinho no campo uniforme, né, xzinho da tela, saindo da espira eu vou ter os pontinhos, lembra? Se eu vou ter os pontinhos, ó, significa que eu estou saindo daqui, ó. E se eu estou saindo daqui, lembra da regra da mão direita? A corrente, ó, o sentido do campo e o sentido da corrente. Então, minha corrente vai estar em sentido anti-horário. Embora a minha espira seja... Tentei fazer uma espira circular e no desenho está retangular, mas não importa, tá? Então, nesse caso aqui, a minha corrente... Deixa eu inserir aqui... A corrente induzida terá sentido anti-horário. Tá? E a justificativa, gente, é pelo fato da lei de Lenz, né? A lei de Lenz que me diz que esse campo aqui, ó, tá? Esse campo é o meu B induzido, a gente chama de B induzido. E aí, como ele vai ser um campo que sai, né,
eu vou ter minha formação da corrente no sentido anti-horário. Vamos fazer aqui, ó, até deixei a formulazinha aqui já do BLV, né? Pra gente fazer. Quem é o B? Ele já disse, é 0,10 Tesla, que multiplica quem? Multiplica o L ele já deu, né? Ó, é o A e o B aqui para nós, ó. Então, o L é 0,20 e a velocidade? A velocidade 0,50, ó. Então, isso aqui vai ficar 0,2, vai dar 0,1. 0,2 vezes 0,5 aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou tirar esse... Não, deixa assim. 0,20 vezes 0,5. Vai ficar 0,1 vezes 0,1, né? Ó. Vai ficar assim. Então, vai ficar 0,01. O quê? Volts, né? Estamos falando de força eletromotriz, ó. Estamos falando de DDP. Estamos falando de volt. Então, ó, sempre o comprimento que seria aqui, né? Porque, na verdade, a distância que seria o nosso B, ó, que seria o nosso B, a distância, eu dividi pelo tempo, lembra? E transformei em velocidade da fórmula. Ó. Ah, então seria essa aqui a resposta, tá, gente? Ó, 0,01 volts. E por aqui a gente finaliza, então, para que daí na próxima semana a gente começa a falar das ondas eletromagnéticas e partimos para o capítulo 33, tá bom? Um beijo e até lá!